sobre os Illuminatis. Todos já ouviram falar sobre os Illuminatis? Bom, para quem não ouviu, Illuminatis seria iluminados, o significado da palavra Illuminatis, os iluminados. Existem várias opiniões sobre como surgiu, como começou esse movimento, mas a maioria dessas informações apontam mais ou menos para 1776 na Alemanha. Um homem alemão iniciou esse movimento. Agora eu quero dizer uma coisa: nada disso é novo. A nova ordem mundial não é nova, a ordem dos Illuminatis não é nova, isso é muito antigo. Desde que o homem se rebelou contra Deus lá no Jardim do Éden, já começou todo esse sistema. O homem, isso é nada mais, nada menos do que o homem se rebelando contra Deus e querendo ocupar o lugar de Deus. Lá no capítulo 10 do livro de Gênesis, nós lemos a respeito de um homem chamado Nimrod. Quem foi Nimrod? Depois do dilúvio, ele foi o primeiro homem que tentou criar um sistema das pessoas viverem em cidades e também numa única cidade unificar o poder. Foi o homem, segundo dizem as tradições judaicas, líder na construção da Torre de Babel. Ou seja, foi um dos primeiros precursores dessa ideia de unificar o poder para si, de reunir grupos, cidades em torno de um só governo. Diz que esse Nimrod foi poderoso na terra e homem ilustre. Então ele, na verdade, é um dos precursores de todos esses movimentos que visa unificar o poder, que visa trazer a uma pessoa o poder sobre outros segmentos, sobre outros estados, cidades, países, ou seja, o homem querendo centralizar o poder em si mesmo. Muito bem, dizem que em 1776, um maçom, ele tinha o nome de Adam Weishaupt, eu não sei se é bem essa pronúncia, o nome dele é alemão, e ele tinha origem judaica, ele foi criado no catolicismo, ele era da ordem dos jesuítas. Olha só a mistura de coisas, né? Origem judaica, criado no catolicismo, foi da ordem jesuíta. E esse homem maçom, já ouviram falar de maçonaria? Maçonaria prega que eles não são uma religião, que eles são um movimento filantrópico. Fazer o bem, fazer caridade, obras sociais, eles pregam isso, mas na verdade eles são uma religião. Eles dizem que todos podem participar do movimento maçom, seja de qual origem, religião, raça, credo, enfim, eles propagam isso. Mas a forte disso, tudo indica que eles são uma religião. E o que é mais interessante é saber que existem muitos cristãos, pastores envolvidos nisso. Eu venho de uma denominação da qual eu saí, que uma certa vez, num congresso que eu participei dessa denominação, eu tive um desapontamento muito grande, porque eu descobri que vários colegas meus, vários líderes dessa denominação, eram tudo maçons. E aquilo me causou um choque tão grande, que eu, na minha ingenuidade, na minha pureza, na minha simplicidade, eu saí daquela sala de reuniões, daquele grande congresso, no hotel lá no Rio de Janeiro, eu saí com uma crise gastrointestinal terrível, porque o ambiente ficou tão demonizado, quando eles trataram sobre esse assunto, e os líderes mais conservadores da denominação decidiram que no meio daquela denominação não mais deveriam haver maçons, e houve uma divisão. Um grupo era a favor e outro grupo contra. Então esse grupo que era contra resolveu dar um ultimato
todos aqueles que fossem maçons, dizendo: olha, vocês vão assinar um termo declarando ser ou não ser maçom, e se pretendem continuar ou deixar a maçonaria. E foi aquela discussão, parecia um plenário de um Senado, de uma Câmara Estadual, Federal, e os dois grupos debatendo o assunto, maçonaria. E os evangélicos ou pastores que são maçons, eles alegam que a maçonaria ajudou muito a igreja no início da igreja do Brasil, na implantação do evangelho no Brasil, porque nós sabemos que as igrejas históricas foram as primeiras que chegaram aqui, os congregacionais, os presbiterianos, essas igrejas tradicionais. E todos sabem que a igreja presbiteriana, uma certa época, ela rachou em duas, exatamente porque uma ala era favorável à maçonaria e outra não. E isso estava acontecendo também, ou quase aconteceu, com essa denominação da qual eu saí. Só não se dividiram porque aqueles que se declaravam maçons tiveram que optar em deixar ou a maçonaria ou o pastorado. Então nós vemos que são coisas que não tem como ser compatíveis, porque dentro do ritual maçom, quem chega ali, ele tem que fazer a declaração que ele está vindo das trevas para a luz. E como uma pessoa que já conheceu o Evangelho, o poder de Jesus, pode declarar que está vindo das trevas para a luz? Então este fundador, a maioria dos escritos, dos estudos sobre o assunto, apontam para esse homem, o fundador dos Illuminati, Adam Weishaupt. Ele era maçom, e ele tinha a seguinte ideia: se ele conseguisse reunir um grupo, nem que se fosse de umas 100 pessoas, os mais iluminados, daí o nome Illuminati, os mais sábios, eles conseguiriam mudar a sociedade, eles conseguiriam mudar o mundo, criando uma nova ordem. E onde ele resolveu reunir essas pessoas? Ele foi buscar dentro das lojas maçônicas, ele foi buscar dentro do movimento Rosa Cruz, que é semelhante à maçonaria, já ouviu falar Rosa Cruz? E ele foi buscar também no meio da ordem dos jesuítas, da onde ele havia saído também. Ele fez parte da ordem dos jesuítas e também da maçonaria. Então ele começou a reunir pessoas que compartilhavam das mesmas ideias dele, para tentar formar então esse grupo dos iluminados, dos mais sábios, que poderiam mudar as coisas, trazer uma nova ordem mundial. Bom, antes de falar sobre, eu não me baseei somente na internet, eu procurei ir mais além. Eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos, ele estudou, se formou no Fuller Seminário, lá em Dallas, fez parte do ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, trabalhou com o pastor Natanael Rinaldi, trabalhou com o Paulo Romero, Miguel Albanês, né? Não sei se você conhece? Miguel Albanês, está lá, morando lá na Califórnia. E eu liguei para ele, fazia muito tempo que eu não tinha contato com ele, através do Orkut, MSN, eu consegui descobrir ele, e conversei com ele pelo MSN, e falei: ó, Miguel, eu sei que vocês aí têm uma visão talvez um pouco mais à frente da nossa, porque muitas das coisas que os Illuminati falam vai contra os Estados Unidos, o governo americano. Gente, há tanta coisa que eles atribuem aos Illuminati que é preciso a gente ter um pouco de cautela, né? Senão tudo hoje em dia é culpa dos Illuminati. Até a morte do Michael Jackson estão atribuindo